Seja bem-vindo ao canal Resenha do Doutor. Eu sou o Giovanni. Aqui a gente vai falar basicamente sobre os 20 times da Série A. Aqui o nosso foco é falar de todos os clubes da Série A, envolvendo aí Libertadores, Copa do Brasil, enfim, tudo que tiver disputando. E também no meio do ano tem que aproveitar porque tem Copa do Mundo, então vamos falar também de Copa do Mundo aqui. Então, assim, fica com a gente, se inscreve no canal, já deixa seu like, já chega aí. Tamo junto e vamos pro vídeo. A gente vai elencar as posições dos clubes dentro do Brasileirão de 2026. Separei aqui uma tier list e vamos fazer ela analisando o mercado, como está o começo de ano de cada time e a projeção de cada um para esse 2026 dentro do Brasileirão. Vamos começar com o Atlético Mineiro, que é um time assim sempre uma incógnita dentro do Brasileirão, como começa o ano, principalmente pensando no Jorge Sampaoli, que é um técnico muito inconstante, ele não consegue ter uma constância muito precisa nos clubes quando ele passa, sempre pede 1 milhão de contratações. Para mim, o time do Atlético Mineiro é um time que vai brigar aí por uma vaga de Libertadores ou talvez um meio de tabela. É um time bem complicado, mas fez uma janela ok. Eu acho que é um time que chega aí com moral para essa estreia, principalmente pensando aí que vem de uma vitória de virada contra o Cruzeiro. É, mas é um time que tem as suas ressalvas, tem os seus problemas ainda. Então eu acho que uma vaga de Libertadores ou talvez um meio de tabela, assim, seja o mais preciso para o time do Atlético Mineiro, mas eu vou deixar eles como briga por Libertadores. O time do Atlético Paranaense é um time que, depois que assumiu o Odair Hellmann, conseguiu se restabelecer, conseguiu buscar a vaga para a Série A, conseguiu se classificar para a Série A de 2026, então isso já foi um grande feito. E o próprio Odair Hellmann está reestruturando a equipe, tem contratações interessantes, é um elenco recheado de estrangeiros e eles ainda buscam mais estrangeiros, talvez até ultrapasse o limite que a gente tem de estrangeiros aí dentro do Campeonato Brasileiro, mas não precisa relacionar todo mundo, então não importa se você tem 20 estrangeiros, você tem o limite aí de 10 estrangeiros para cada partida de relacionados. Então, tem a volta do Mastriani, que estava emprestado no Botafogo, é um bom atacante também, eu gosto bastante do Mastriani. Tem a questão aí, chegou um lateral novo, Gilberto, que veio do Palmeiras, jogador da base do Palmeiras, 20 anos somente. Então, o time do Atlético Paranaense que está se estruturando, mas tem grande chance ainda de brigar na parte de baixo da tabela. Eu acho que é um meio de tabela para baixo o do Atlético Paranaense. Eu acho que eles têm condições de ficar ali próximo da 13ª, 12ª posição, mas não consegue fugir tanto dessa briga total do rebaixamento, até porque os times que sobem da Série B para a Série A, em torno aí de 42% retornam para a Série B, então trazendo para números mais palpáveis, de 2 dos 4 que sobem vão cair. Então, o Atlético, eu acho que dos 4 que subiram é o que tem mais chance de conseguir se estruturar o suficiente para manter dentro da Série A. A gente chega no Curitiba. O Curitiba, que para mim é dos dois aí clubes paranaenses na Série A, é o que tem mais chance de voltar para a segunda divisão. Pensando na zaga do time do Coxa, cara, é uma zaga muito envelhecida. Eles têm aí o Maicon, que tem 37 anos, Rodrigo Moledo com 38 anos e o Thiago Santos com 36. Ou seja, são 3 zagueiros com mais de 35 anos. Isso daí é muito problemático, pensando no longo prazo de um campeonato brasileiro, onde você tem muitas rodadas. E questão de lesão, é uma zaga já também um pouco mais lenta por conta da idade, mas tem o ponto positivo que é o Morisco no gol, que foi um baita de um goleiro. Se não fosse ele ano passado, talvez o time do Curitiba não tivesse conseguido subir para a Série A. Então é um goleiro muito bom aí, ainda com pouquíssima experiência, mas se mostra muito bom goleiro. Teve até um rumor do ano passado do Palmeiras interessado em contratar o Morisco, mas assim, ele manteve no Curitiba, vai ser o goleiro do time para esse ano e talvez ele consiga ajudar, mas eu acho que ainda assim o time do Curitiba vai brigar contra o rebaixamento para 2026. Aí a gente entra aqui na Chape. Para mim, o time da Chapecoense é o time que corre o maior risco do rebaixamento. É um elenco contratou de baseado o time da Chape.
mas com pouca qualidade. É um elenco ainda que precisa ser encorpado em questão de qualidade, questão de quantidade a gente sabe que já tem bastante jogador, é uma temporada longa, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, mas ainda assim eu acho que o time da Chape é um pouco palpável pensando na questão da Série A. Então, para mim, é outro time que vai brigar contra o rebaixamento. E, infelizmente, é um time que eu tenho muito carinho, mas tem grande chance de voltar para a segunda divisão. O time do Internacional, para mim, o Inter aí é um time que vai brigar no meio da tabela. Ano passado fez um campeonato brasileiro horroroso, quase rebaixado o time do Inter, mas no geral conseguiu aí ter algumas contratações interessantes. Está chegando o Derek Lacerda ainda em fase final de negociação, mas é um atacante muito interessante chegando do esporte e conseguiu já mostrar muita qualidade ano passado. Foi um dos destaques aí, dos poucos destaques do time do esporte na temporada no Campeonato Brasileiro. Tem o Félix Torres, chegou, fez gol, mas ainda assim não é um cara que me passa confiança. Eu, como corintiano, posso dizer que o Félix Torres não passa nenhuma confiança para mim. Mas pode ser que no Inter ele se adapte. Ele mostrou uma qualidade quando ele jogava no Santos Laguna, mas quando chegou no Brasil, não sei se falta de adaptação, não sei exatamente qual o ponto, mas para mim o Félix Torres é um zagueiro comum da bola, mas vamos ver se ele consegue se encaixar aí no time do Inter, se encaixar no estilo de jogo do próprio Inter. Para mim, o Inter, meio de tabela, ali, cara, décimo, nono colocado no máximo. Eu acho que o Inter não vai conseguir passar disso. O elenco está envelhecendo, Alan Patrick envelhecendo, então é um time que precisa pensar muito no futuro e tentar se reestruturar o suficiente para conseguir fazer uma Série A um pouco mais competitiva. O Bahia agora. Cara, Bahia para mim é um time que se reestruturou nos últimos anos, vem aí evoluindo ano após ano. Rogério Ceni vai fazendo um grande trabalho à frente do Bahia. Então, para mim, assim, o Bahia entra como um fortíssimo candidato para a vaga direta na Libertadores. Eu acho que ainda não consegue ser um postulante a título. Eu acho que é muito difícil brigar com os três principais times hoje do Brasil, mas para mim é um time que vai brigar fortemente aí mais um ano pela vaga direta na Libertadores. É, Talvez precise contratar ainda um centroavante. William José é muito bom, já se mostrou aí muito bom, tem ótimos números aí. Tem o Del também, que é conhecido como Haaland do Sertão, né? O Haaland do Nordeste, e que é menino da base novo, mas fez o gol agora no Bavi, salvou o time do Bahia de tomar um empate no clássico, mas no geral é um menino muito novo, ainda pouca experiência. Ele também consegue cair um pouco pelas pontas, não é tão centroavantão de área. Então acho que para o Bahia falta um centroavante e precisa de um goleiro que passe confiança para o torcedor. Tem o Rogério Ceni no banco, que foi um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, mas que no fundo falta um goleiro suficiente que chegue e bata no peito, vista a camisa do Bahia e fala assim: eu tô aqui, vou resolver esse problema. Então, acho que é a grande questão do time do Bahia, é o goleiro, são as duas pontas, o goleiro e o centroavante, para mim, que é o que falta para chegar ali e ter condição de bater de frente com os três principais times do Brasil hoje, que, querendo ou não, é Flamengo, Palmeiras e o Cruzeiro. Bom, vamos falar um pouco do Remo agora, o time do Remo que tem uma questão conseguiu contratar bons jogadores. Tem o Pedro Rocha, que foi artilheiro da segunda divisão. Tem também o próprio Aleph Manga, que entrega seus golzinhos, consegue ter as suas participações direto em gol. É um jogador importante, um jogador útil. Tem o próprio Pikachu, que chegou jogando muito, já conseguiu resolver alguns jogos para o próprio time. Mas, no geral, o grande problema do Remo, o grande problema de um time do Norte, na verdade, não é só o Remo, é a questão da distância que ele tem de jogos. Pro, Pensando no Sudeste, ele já vem para o Sudeste 10 vezes. A gente tem 10 vezes não, são 12 vezes, porque a gente tem 6 times de São Paulo, 4 times do Rio e 2 times de Minas Gerais. Então, assim, ele vai vir para o Sudeste 12 vezes. Se você contar todas as viagens que o time do Remo vai ter que fazer, dá 2 voltas e meia na Terra. Cara, é muita coisa. É muito, muito desgastante para o jogador fazer tudo isso de viagem, ter essa distância longa a ser percorrida. Cara, isso desgasta muito e aumenta muito o risco de lesão. Tudo isso acaba
interferindo muito no próprio rendimento do jogador em campo. Pensando que a viagem para Chapecó, por exemplo, é muito complicada a viagem para Chapecó. A viagem para Mirassol também é uma viagem muito difícil, muito complicada. Então tudo isso vai interferir. Então para mim o time do Remo é outro que vai brigar contra o rebaixamento, acabou de subir, mas vai brigar. Eu acho que a questão da viagem é o que mais vai pesar para o time do Remo nessa temporada. O Vitória, que tem a chegada aí do Marinho, que, pô, até pouco tempo fez o minimício aleatório, né? Aquele clássico meme do minimício aleatório do Marinho dentro do time do Vitória. Tem a chegada do Luan Cândido, gosto muito do Luan Cândido, já se mostrou muito útil, muito bom jogador quando ele estava no próprio Bragantino. Mas, no geral, para mim, o time do Vitória ainda assim tem um elenco fraco. Tem a questão do mando de campo ser muito forte, muito importante. O time do Vitória jogando em casa é sempre muito complicado de enfrentar lá no Manuel Barradas, mas no geral, para mim, é um time que vai brigar também contra o rebaixamento. Mais um ano que o Vitória tem grande chance de ser rebaixado. Ano passado bateu na trave, foi no detalhe, na última rodada que ele conseguiu salvar, mas ainda assim é um time que, para mim, não passa toda a confiança que a gente precisa e que a gente espera de um time de Série A. O Bragantino é um time que até agora é o único time da Série A que não levou gols. Isso tem que ser levado em conta. Dos 20 times da Série A, é o único que não tomou gols. Segue invicto no Campeonato Paulista, tem vitória, tem empate, mas não perdeu ainda. E é isso, uma defesa sólida, vai se fortalecendo. O time do Bragantino é um time que faz sempre um primeiro turno muito bom, muito interessante. O grande problema do Bragantino é a virada do turno. O time não consegue se manter, não consegue se segurar para o segundo turno. Então a grande questão é conseguir manter uma constância maior. Eu acho que é o grande ponto do Bragantino e para mim é um outro time que vai brigar aí no meio de tabela por conta disso. É um time que não me passa essa confiança a longo prazo, pensando na temporada toda. Cara, você pega aí ano passado, eles chegaram a brigar por liderança de campeonato brasileiro nas primeiras rodadas, no começo do campeonato, mas depois perdeu o gás, não conseguiu manter, não conseguiu se sustentar e aí no geral acabou caindo muito e indo para a parte de baixo da tabela, chegou até ter um mínimo de risco de rebaixamento o time do Bragantino, sendo que ele fez um primeiro turno excepcional e foi o que manteve ele na primeira divisão para esse ano. Se não fosse aquele primeiro turno espetacular que eles fizeram ano passado, eles teriam grande chance de ter sido rebaixados. Então, essa é a questão. Não me passa essa confiança toda o time do Bragantino. O Botafogo, o John Textor, vamos resolver esse transfer ban, por favor? Enquanto não resolver o transfer ban, para mim é meio de tabela. Tem um elenco bom, os principais jogadores são ok, são bons jogadores. Tem o Alex Telles, que é muito bom. Tem a questão do Barbosa. Cara, Barbosa, um excelente zagueiro. Eu gosto muito do Barbosa. Mas perdeu o Marlon Freitas, que era um pilar daquele meio de campo do time do Botafogo. Então, precisa resolver o transfer ban, precisa resolver isso. Enquanto não resolver, e não conseguir contratar, o time do Botafogo precisa trazer novas peças. Ano passado, o calendário um pouco extenso acabou pesando para o time do Botafogo, então eles precisam realmente de um elenco um pouco mais comprido, um pouco mais extenso para conseguir manter uma constância e talvez brigar por uma Libertadores. Mas hoje, vendo o elenco do Botafogo, na minha visão, na minha opinião, é um time que briga no meio de tabela, é um time que não vai conseguir ter uma briga direta por vaga de Libertadores, pensando que a gente também tem uma vaga menos de pré-Libertadores para esse ano. O campeão da Copa do Brasil, que vai direto para Libertadores, e o vice vai para para pré-Libertadores. Meu Deus, engasguei agora. Mas o time campeão da Copa do Brasil vai para Libertadores e o vice vai para pré-Libertadores. E aí, essa vaga de pré-Libertadores, que era do Campeonato Brasileiro, caiu para a Copa do Brasil. Então a gente tem uma vaga a menos pensando em pré-Libertadores para o Brasileirão. Palmeiras consegue se reforçar bem, consegue manter aí a sua base do ano passado, os principais jogadores. Contratou aí o Marlon Freitas, que, cara, excelente meio de campo, já se mostrou agora nesse começo de Paulista, muito bom, muito sólido, consegue ajudar muito o time do Palmeiras. É, tem a questão
também do Evangelista, que tá para voltar de lesão, que vai ser uma peça fundamental nesse meio de campo. Tem o Paulinho voltando de lesão também, que pro ataque vai ser espetacular. O Paulinho no Mundial, o pouco que ele jogou, resolveu pro Palmeiras dentro do Mundial. Então, é um jogador muito bom, muito forte fisicamente, que chega para ajudar demais no ataque do Palmeiras. Então, no geral, o Palmeiras, para mim, o que falta para ele agora é um zagueiro elite, tipo o Nino, como eles estão tentando trazer. Então precisa trazer um zagueiro forte fisicamente e muito bom, como o Nino. Cara, o Nino para mim é um dos melhores zagueiros que a gente pode ter hoje dentro do nível de futebol brasileiro. Se mostrou muito isso antes de ir lá para o Zenit. Então, para mim, se conseguir trazer um zagueiro desse nível do Nino para jogar do lado do Gustavo Gomes, cara, espetacular, é o que falta para o Palmeiras. Pensando que você tem um meio armador, você consegue jogar o Andréas Pereira para armar o time, já que o Veiga e o Maurício não estão rendendo como se espera nessa posição, você consegue jogar o Andréas Pereira que tem uma criação boa, consegue fazer essa criação. Então, para mim, o Palmeiras, se trouxer um zagueiro, fortemente briga por título, até sem trazer o zagueiro. Para mim, o segundo melhor elenco do país, só atrás do Flamengo, realmente. Então, no geral, para mim, o Palmeiras e o Flamengo, já vou colocar aqui, porque é isso, Palmeiras e Flamengo, para mim, são os dois favoritos a título, não tem como. O Flamengo trazendo, quebrando mais um recorde na janela de transferência, trazendo o Lucas Paquetá, quando eu tô gravando esse vídeo, ainda não tá fechado, mas tá praticamente, hoje, dia 27 de janeiro, quando eu estou gravando esse vídeo. O Paquetá ainda não foi 100% anunciado, mas está praticamente em 100% fechado, né? Então, trazendo o Paquetá, sobe mais ainda o nível do meio de campo, que já é altíssimo do time do Flamengo. Para mim, não tem jeito. São os dois melhores elencos do país e os dois brigam fortemente pelo título. Fluminense, para mim, vai ser uma grande surpresa nesse ano. Eu acho que o time do Fluminense está conseguindo contratar pontualmente as peças. O John Kennedy está se mostrando um jogador é, com uma força física e uma imposição, está conseguindo se mostrar mais maduro. Até agora no Carioca, conseguiu resolver o próprio Fla-Flu que a gente teve nesse final de semana. Então, o John Kennedy, para mim, é uma peça-chave. Talvez trazer um centroavante mais pronto, é, um centroavantão assim no estilo do Cano, que não consegue entregar mais 100% do que ele entregava, até porque a idade começa a pesar. Então, para mim, o Fluminense é um time muito forte. A chegada do Gemes na defesa, óbvio que não é o nível do Thiago Silva, não tem a mesma qualidade, o mesmo nível técnico, mas é muito bom zagueiro. Fez uma grande temporada pelo Mirassol no ano passado. Então, para mim, a chegada do Gemes sobe o nível da zaga do Fluminense e talvez mais um grande zagueiro é o que falta para fazer a dupla com o Gemes. Mas no geral, para mim, é um baita de um zagueiro. Então o time do Fluminense é um time muito interessante e para mim briga sim por vaga direta na Libertadores. Uma pena que não consegue bater de frente para título. Será uma surpresa gigantesca se ele conseguir chegar próximo do título brasileiro. O Vasco vai brigar por vaga na Libertadores. Cravei que o Vasco tem grande chance de ir pelo menos para a pré-Libertadores do ano que vem, porque, cara, um elenco muito bom, tá se fortalecendo do jeito que precisa. A chegada do Saldívia, cara, um zagueiro muito bom que o Vasco trouxe. Ele sabe sair jogando, é um jogador rápido, tem uma boa leitura de jogo, é jovem. Então, assim, Saldívia, grande contratação do time do Vasco. O problema agora é que perdeu o Ryan. A perda do Ryan e do Vegetti é a grande questão do time do Vasco. Porque é a joia, era o menino ali que resolvia na hora que precisava, tinha da onde tirar do bolso. E o Vegetti faz os golzinhos ali, cara, um centroavante que entrega mais de 15 gols por temporada tranquilamente, mesmo não tendo um primor físico, mas a bola aérea dele é muito forte. E aí é uma perda grande. Tá chegando o Brenner, que é muito bom, centroavante, é muito bom. Gosto muito do Brenner. Tem uma certa diferença do Brenner pro Ryan, mas ele também é muito bom, até pelos valores pagos, cara, 5 milhões é um valor justo, é uma boa negociação pro lado do Vasco. Então, para mim, a chegada do Brenner também vai ajudar o time. É um time que está se encorpando
de forma necessária. Falta talvez um lateral esquerdo para fazer ali vezes com o Piton. Talvez tenha uma imposição física um pouco maior, que nem o Vasco está tentando a contratação do Cuiabano. Cara, o Cuiabano é um baita de um lateral esquerdo. Então eu acho que se conseguir trazer o Cuiabano ou um lateral desse nível é muito bom. E o Vasco, cara, tem tudo para brigar sim por uma vaga de Libertadores. Corinthians, meu time, como vocês podem ver, para mim, o time do Corinthians vai dar o foco na Libertadores e na Copa do Brasil, do mesmo jeito que foi 2025. É o time que vai deixar um pouco de lado o brasileiro. Não tem elenco suficiente para brigar em todas as frentes, não adianta. E conhecendo o perfil do Dorival Júnior, ele vai priorizar as Copas. E para mim, o time do Corinthians vai ser meio de tabela. Eu gosto das contratações, gostei das contratações. É, mas no geral não tem elenco suficiente. O Corinthians agora, depois da saída do Tchoca, precisa trazer um zagueiro urgente, um zagueiro mais jovem, porque o Kaká não dá para contar, o Kaká é um zagueiro fraco. O Gustavo Henrique, o André Ramalho e o Gabriel Paulista são zagueiros já mais envelhecidos, então precisa trazer um zagueiro mais jovem. Agora, aqui perdeu o Tchoca, que era o menino que dava o vigor físico ali dentro da defesa. Perdendo ele, precisa trazer um zagueiro mais jovem para compensar, que tenha velocidade e dê conta do recado, porque perdeu o Félix Torres também para o Inter, e o Kaká não dá para contar, como eu bem disse. Então, para mim, Corinthians meio de tabela. São Paulo, por conta de toda a briga, todo o embrólio que tem de bastidores, tem a questão do impeachment do Casares, já tá empichado, mas no geral, para mim, o São Paulo, se não abrir o olho, vai brigar contra o rebaixamento. Vai ser um ano muito difícil para o time do Tricolor. Se você olhar, eles estão brigando contra o rebaixamento no próprio Campeonato Paulista. O time não consegue encaixar, não consegue crescer. O Crespo tem muita dificuldade. O Crespo tá pedindo reforço. Então, assim, se não abrir o olho, o São Paulo vai brigar contra o rebaixamento, sim. É, não é um ano que o torcedor pode esperar grandes coisas vinda do time de São Paulo, porque não vai ser um ano fácil, não vai ser um ano bom no geral. Então, assim, eu acho que o time de São Paulo vai brigar ali na segunda parte da tabela para baixo e vai ter dificuldade. O time de São Paulo é um time que vai ter muita dificuldade esse ano. O Grêmio, cara, chegou o TT, que é um baita de um ponta, gosto muito do TT. Chegou o Everton, que para mim é mais goleiro que o Thiago Volpe. Mesmo o Volpe tendo salvado muito o time do Grêmio no ano passado, para mim o Everton chega aí, é um goleiro melhor. Tem a questão do Luiz Castro, gosto do Luiz Castro, é muito bom técnico, já se mostrou excelentíssimo técnico. Então, para mim, o time do Grêmio vai brigar por vaga na Libertadores. É mais um que briga na parte de cima da tabela. O Cruzeiro, para mim, é outra vez que vai brigar pelo título brasileiro. É, Hoje é a terceira força dentro do Brasil, atrás só do Palmeiras e do Flamengo. Então, para mim, é um time que também corre por fora na briga com os dois pelo título. Chegou o Gerson, que incorpora muito esse elenco, é uma peça fundamental e que vai ajudar muito. O Caio Jorge, cara, já se mostrou aí que tem condições de continuar em altíssimo nível, continuar fazendo seus golzinhos, entregando seus gols para o time do Cruzeiro. O próprio Matheus Pereira, que é um excelente armador, agora tá de contrato renovado. Então, o time do Cruzeiro, para mim, briga lá em cima. O Tite, eu gosto do Tite, ele sabe jogar pontos corridos. Então, para mim, o time do Cruzeiro vai ficar lá em cima, vai brigar lá em cima e tem grande chance de beliscar até um segundo lugar. Talvez o título seja muito difícil para o time do Cruzeiro ainda, em questão de elenco incorporado, mas consegue beliscar pelo menos uma segunda posição se botar a cabecinha no lugar e se tiver condições, belisca também aí uma possível Copa do Brasil. Enfim, o time do Cruzeiro tem condições de beliscar alguma coisa grande esse ano. Mirassol. Cara, o torcedor do Mirassol tem que ser muito pé no chão do jeito que a diretoria está sendo. Contratos perfeitos que a diretoria do Mirassol faz, eles não sabem qual é o orçamento para o ano que vem, então não estão fazendo contratação, não deixaram subir essa questão da Libertadores, do baita campeonato que eles fizeram ano passado, não subiu a cabeça, então eles estão mantendo o pé no chão. Conseguiu manter o Guanais, que é a peça fundamental do time do Mirassol. Para mim, o Guanais, cara, é um treinador ali perfeito para o encaixe do Mirassol, para o encaixe do esquema tático. Enfim, para mim,
A grande questão era conseguir manter o Guanais. O Botafogo fez sondagem, tentou tirar ele, mas não deu certo. E isso daí foi importante para o Mirassol. Tá conseguindo fazer as contratações pontuais que precisa. Perdeu o Gemes, perdeu o Danielzinho, que eram duas peças fundamentais para o time, eram dois pilares desse time. Mas no geral, para mim, a grande questão do Mirassol é a tabela para esse ano, porque são muitos jogos. Vai jogar Libertadores, vai jogar a Copa do Brasil, tem as 38 rodadas do Brasileiro. Como eu já disse quando eu estava falando sobre o Remo, a viagem para o Mirassol não é fácil também. O Mirassol tem longas distâncias a percorrer, até para chegar nos lugares, a questão de aeroporto. Então, não é fácil, não tem voo direto de Mirassol para todos os lugares. Então, é muito complicada essa questão da distância para o Mirassol. Então, para mim, esse ano é um ano de pé no chão para o Mirassol e briga no meio de tabela. Para mim, o time do Mirassol é meio de tabela esse ano, sem grandes perspectivas, e tem que ser pé no chão do jeito que está sendo, porque senão pode bater e voltar. Não, não tem garantia de que o time não vai cair nunca mais. Então, precisa ter cuidado na estruturação do Mirassol. Então, para mim, se ele fizer um campeonato esse ano para cima do meio de tabela ali, brigando por uma vaga de Libertadores mais uma vez, vai ser uma grata surpresa, mas não é a minha expectativa para o Mirassol para esse ano. E agora, o time do Santos. Cara, o Santos contratou Gabigol. Para mim, tem tudo para dar uma liga muito boa entre Gabigol e Neymar. Se o Neymar conseguir se manter saudável o suficiente para jogar as 38 rodadas do Brasileiro, ou pelo menos 30 rodadas do Brasileiro, a grande chave do Santos, perdão, é com a constância do Neymar. E precisa urgentemente de um zagueiro. Cara, a defesa do Santos não dá, é uma defesa muito fraca, uma defesa muito frágil. A sorte é que tem o Brasão no gol, que salva muito o time do Santos, mas no geral o Peixe precisa realmente de um zagueiro de qualidade para subir o nível da zaga como um todo do time. O Gabigol, cara, é um centroavante que vai te entregar ali em torno de 20 gols no ano. Isso é fato. O Gabigol é muito bom, já se mostrou bom. Ele é santista, ele gosta do Santos, então, para mim, a questão do Gabigol não é um problema. Vai ser uma solução esse ano pro time. Então, mas se não ficar esperto, se não abrir o olho, vai brigar contra o rebaixamento de novo. Mas para mim o time do Santos é um meio de tabela para baixo. Eu acho que não briga diretamente contra o rebaixamento, mas precisa ficar esperto. Tem grande chance se não abrir o olho e brigar contra o rebaixamento mais um ano o time do Santos. Mas no geral, para mim, é isso. Essa daí é a estrutura do Brasileirão para esse ano. É isso. Não esqueça de deixar o like, deixa seu comentário. O que você acha que vai acontecer com o seu time? Qual a sua expectativa para ele nesse ano? E é isso, tamo junto. Me segue nas outras redes sociais, vou deixar tudo aí na descrição, tá? Minhas outras redes sociais. É isso. Até a próxima, tamo junto. Valeu.